Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como vocês estão? Beleza? Tudo joinha com vocês? Bom, esse vídeo aqui é para me passar algumas dicas para aquelas pessoas que querem aprender inglês, né? E vê muitas dificuldades, né? Ou tem dificuldades, ou encontra dificuldades em aprender a língua, seja o inglês ou qualquer uma outra linguagem. Bom, aí eu vou estar passando aqui para vocês umas dicas de quem quer aprender inglês sozinho. É possível, né? Essa é a primeira dica. Primeira coisa que você tem que pensar: sim, você pode aprender inglês sozinho na sua casa, na rua, onde quer que você esteja, tá? Você consegue aprender sim uma outra linguagem. Então, não coloque essa barreira na sua mente, na sua cabeça de achar que você tem que ir para uma escola, que você tem que frequentar um curso, que você tem que ir para um local para você aprender uma outra língua. Não, né? Você pode aprender sim inglês. Então essa é a primeira dica: colocar isso na sua mente, né? Colocar isso na sua ideia. E você pode aprender uma outra língua sem ter que pagar um curso, frequentar uma escola e aprender por si só mesmo, né? Esta é a primeira dica. A segunda dica é cronograma, né? Schedule. Ou seja, você tem sim que fazer um cronograma. Ou seja, quando você vai aprender alguma coisa sozinho, né? Você vai fazer sozinho, você não vai ficar ali aleatório, porque aí você fica igual cego no tiroteio, né? Então você acaba não levando a sério, você acaba se desmotivando. Então você tem sim que fazer um cronograma. Isso mesmo. Decida quantas horas você vai estudar por dia, 1 hora, 15, 20 minutos. Quantas vezes você vai fazer isso por semana, todos os dias, né? Um dia, dois, três, né? Mas faça esse cronograma. Tenha um cronograma. E faça isso porque isso você vai estar colocando na sua mente, né? Para o seu cérebro, que isso é algo importante, né? Quando você vai para a escola, você vai lá, você começa a aprender, você tem horário a cumprir, você tem tarefas a fazer, você não fica pulando, ou seja, você segue um cronograma. Então isso é muito importante para você aprender, tá? E você ter um cronograma, né? Você pode fazer isso no final de semana, né? Você pode, durante a semana, você vai ver os dias que você vai estudar, o horário. Se você puder fixar o mesmo horário sempre, por exemplo, à noite, por exemplo, ou de tarde ou de manhã. Então eu vou estudar 40 minutos, né? Durante a noite, todos os dias, né? Este é um exemplo. Aí você vai fazer o seu cronograma de acordo com o seu tempo livre, né? Para seus estudos. Então você vai fazer isso. Isso é muito importante para que você não fique perdido, para que você não se perca, para que você não se desmotive, entendeu? A motivação é sempre um fator muito importante e até decisivo, né, na sua continuação, no seu aprendizado, na sua jornada. Então faça isso, certo? Aprenda, crie um cronograma, faça, né, as suas anotações, né, tal dia eu vou estudar quantas horas e etc. Então, segunda dica é o cronograma. E a terceira, não menos importante, é o método que você vai utilizar para você estar aprendendo, né, uma nova língua, né? Vou estar falando especificamente aqui do inglês, que é a que eu mais gosto. Então, você vai ver qual método que você vai utilizar, né? Você pode ver sim, você pode aprender vendo vídeos, escutando áudio, né? Repetição, né? Um método muito utilizado é o método da repetição. Isso você vai conseguir através dos materiais que você vai buscar. Então, o método é uma maneira que você tem que colocar, que você vai aprender. Se aí você vai ver se encaixa em um, se não ficar, você procura outro. Então, vamos usar aqui como, por exemplo, o método da fixação, né? Ou seja, você vai ficar repetidamente ouvindo as mesmas coisas para você aprender, né? Então, por exemplo, né? E esse vai ser a segunda, a outra dica, né? Que é o material, né? Aonde você encontrar. Então, encontrar um bom material para você aprender.
que eu vou estar deixando ele vinculado aí com a outra maneira, que é o método, né? Então, qual método que você vai utilizar? Vamos dizer, o método da repetição, e você ficar repetindo, né? Então, é one, buy, sell, e etc. Né? Você sempre está utilizando o mesmo método. E a outra dica é o material onde você vai buscar, certo? Onde você buscar esses materiais. Então, a internet está aí, tem uma vasta gama onde você pode encontrar muitos materiais já prontos para você, né? Você vai estar estudando, né? Você vai estar pegando esse material e colocando nessas dicas que eu passei para vocês. Então, basicamente essas são as maneiras na qual vocês vão estar utilizando para você aprender. Primeiro é força de vontade, de fato, é você querer mesmo, né? Porque o que facilita você aprender alguma coisa é você querer de fato fazer ela, né? Então, fazer o seu cronograma de quantas vezes você vai estudar por dia, por semana, né? Isso é muito importante, e é importante de fato isso, ter um cronograma, entendeu? Obedecer regras, assim você não fica aleatório, né? Um dia você estuda, outro dia não, ou seja, você sempre mantém um cronograma e uma regra para você sempre estar utilizando ela. Isso vai te deixando motivacionado, né? E também vai te ajudar no seu aprendizado. Então, o método, na maneira que você vai estar estudando, de que maneira que é, e o material que você vai ter que buscar, certo? Sim, coloque isso na sua cabeça, né? É completamente plausível você aprender qualquer língua, né? Outro fato que você tem que ficar bem atento, qualquer dificuldade que você encontra, é porque assim, a sua mente, ela tá cognitada no português. Eu diria que você está viciado no português, né? Então, o que é uma língua? O que é você falar uma língua? Tipo, falar é a habilidade que nós temos de produzir esse som, né? A gente fala esse som, isso é uma habilidade que nós temos, né? Então, isso é falar português, falar inglês. Então, quando você vai falar uma outra língua, são sons diferentes que a gente não tem na nossa língua. Então, o que você tem que fazer é associar esses novos sons aos objetos, aos verbos que você já utiliza, né? Então, isso é para você não criar traduções na sua mente, né? Quando você busca uma palavra, por exemplo, o verbo one, aí você não vai tentar traduzir que o one é querer para poder você depois utilizar em inglês. Então, você tem que associar o som one a ação, que é você querer alguma coisa, né? Então, não associe o one, a palavra one à palavra querer. Associe o one, o som one ao verbo, o que significa ele, e não a palavra, certo? E sempre quando você for estudar inglês, estude sentenças, né? Ou seja, não fique estudando isoladamente palavras. Não que isso seja ruim, tá? Mas a vantagem é que quando você estuda uma sentença, você já está aprendendo várias palavras. Você já naquela sentença, naquela frase, já existe várias palavras. Então, por exemplo, I want to buy a new car, né? Então, eu quero comprar um novo carro. Então, aí, ó, I want to buy a new car. Então, assim, nessa sentença aí, que já é uma palavra, uma frase que você utilizaria para expressar algo, você já aprendeu várias palavras e ao mesmo tempo você aprendeu a utilizar ela, né? A utilizar, ops, uma abelha. Aí você já aprendeu a utilizar ela. Então, assim, aprender através de frases, né? E não de palavras isoladas, porque seu cérebro ele vai ter mais dificuldade de memorizar palavra por palavra, né? Quando você já memoriza uma sentença inteira. Porque é essa maneira, quando a gente é criança, né? A gente aprende praticamente dessa maneira. Quando você está aprendendo, né, a sua língua, o português, por exemplo, a gente vai falar com a criança, a gente fala de uma maneira, tipo assim, que você está tentando ensinar para ela. Então você fala, por exemplo, você quer que a criança coma, você fala assim, ó, quer papá? Você faz o gesto, geralmente você faz isso, ó, quer papá? Então assim, você é bem objetivo, você não fala você não utiliza, por exemplo, um pronome você quer comer? Não, você fala quer papá? Então assim, você elimina o sujeito da frase, né, o pronome, e você já vai diretamente à ação, né,
e a função. Então, quer papar? E você faz o gesto, ó, quer papar? Então a criança, ele já vai assimilar que esse gesto aqui e o som papar, o quer, é ele querer alguma coisa, ele comer. Então, aí aos poucos ele vai tendo esse entendimento. Então assim, se você conseguiu aprender, né, o português, quando você nem se tinha ideia do que você podia aprender, imagina agora, cara, assim, você já sabe uma língua, você já tem a capacidade de distinguir as coisas, de saber as coisas, e você já tem todas as outras palavras traduzidas para facilitar seu aprendizado. Então, assim, não tem como você colocar na sua mente que você não consegue isso, entendeu? Então, não tem como. Realmente você consegue sim falar qualquer outra língua, aprender. É difícil, eu sei que você vai ser difícil exatamente por esse contexto que eu falo do vício no português, né? Porque você fica viciado na sua língua, né? Naqueles sons que você produz sempre. Quando você começa a produzir outros sons que você não está acostumado a fazer, a produzi-lo, aí é aí que você começa a encontrar as dificuldades. Porque as línguas nada mais são do que sons que nós produzimos, né? Interpretamos aquilo como ação, como um substantivo, etc. Então, você pode também estar aprendendo palavras isoladas que são substantivos, que são a melhor maneira de você aprender. Seria substantivos, né? Phrasal verbs ou frases ou verbos. Não é muito bom você aprender eles isolados, porque eles podem ter significado diferente em determinada frase, assim como a gente tem na língua portuguesa, né? Eu vou utilizar o verbo aqui tomar, por exemplo, né? No português. Então, assim, a gente utiliza o verbo tomar para diversas coisas, né? A gente pode falar tomar vergonha na cara. Tomar vergonha na cara seria praticamente um phrasal verb. Que é o tomar vergonha na cara? É você tomar vergonha na cara é você ser responsável, por exemplo, né? Então, tomar, você pode tomar alguma coisa de alguém, você pode tomar um líquido. Então, assim, tudo vai depender do contexto da ação que você esteja falando, ele pode ter significado diferente. Por isso que é bom você aprender sempre com frases, né, que isso ajuda você a estar melhorando o seu aprendizado, né? Então, coloque isso na sua cabeça, é possível sim você aprender inglês, né? Você aprender na sua casa, né? Sozinho, sem você ter que pagar cursos caros, né? Esses cursos, eles hoje, eles deixam você preso, eles querem deixar você mais ou menos uns 5 anos preso, tá? Você tem a sensação que você está aprendendo, mas você aprende muito pouco, muito lentamente. Você aprende a entender, a ler, né? Mas na prática mesmo, até a fluência, isso às vezes você conclui o seu curso e você não consegue ter fluência, né? Mas aí o que acontece? É praticar, né? Então assim, pratique, estude e pratique, 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 pratique todos os dias, sempre que você puder. Assista filmes, assista séries no som original. Isso vai ajudar você. No começo você não vai entender nada, mas aos poucos você vai começando a pescar os sons, você vai começar a tentar identificar os sons, tá? Então é assim que você vai aprender inglês. Siga essas dicas que eu te dei, esses passos, né? Dê ênfase nesses passos que você vai estar aprendendo. Você vai levar talvez 1 ano, 2 anos, mas você vai aprender, né? Veja muitos vídeos, tem muitos vídeos no YouTube aí, muitos canais que são em inglês que você pode estar estudando, vendo, assistindo, tá? Então é isso aí, tá? Coloque na sua mente que você pode aprender sim, e interesse, né, cara? É interesse. Você tem que ter interesse. Se você não tiver interesse, você não vai aprender, tá? Então você tem que se motivar para isso. Aí para que você quer aprender outra língua? Né? Para jogar videogame, para você saber no ambiente que você está o que as pessoas estão falando, para viajar, para trabalho, para sua carreira profissional, né? Então se motive para você aprender outra língua e vá atrás. Pegue material, vai lá, estude, faça todos esses passos que eu falei para você, coloque tudo em prática, entendeu? Que você vai se sentir motivacionado a estar fazendo esses passos. Beleza? Então é isso aí, essa foi a minha dica de hoje aí de como aprender inglês aí em casa, sozinho. Mais uma deixinha aqui, por exemplo, o Google Tradutor, cara. Você coloca o Google Tradutor,
ele se embanana um pouco quando você coloca textos muito longos, então ele pode se embananar um pouco e, né, ele é um robô, né, não é uma pessoa, ele não tem entendimento. Mas se você coloca frases pequenas, ele traduz muito bem. Se você não colocar texto completo, se você pegar um texto e você for colocando só sentenças, né, ele vai traduzir muito bem, praticamente quase perfeitamente um texto inteiro. Se você colocar tudo ele de uma vez só, ele não vai traduzir muito bem. Ele vai se perder. Mas se você colocar sentenças, ele traduz muito bem. Então, por exemplo, você pode colocar ele lá, ele tem o som do áudio, né, em inglês, em português, e você pode estar utilizando aquilo para estar aprendendo a fazer o som, a falar o som, a ouvir o som e a entender o nativo, né, da língua inglesa. Então o Google Tradutor, por exemplo, é uma boa ferramenta que você pode estar se auxiliando aí no seu aprendizado em casa sozinho, all by myself, certo? Então peço para você, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal aí por gentileza. O meu canal é novo, tô começando agora, comecei a estar criando umas ideias aí e tô postando vídeo, tô vendo como que tá indo. É aquilo que eu vou vendo que a galera gosta mais de ter mais interesse, eu vou estar postando aqui. Beleza? Vou estar trazendo mais vídeos sobre esse tema de aprendizado, né, da língua inglesa, principalmente, tá? Então, peço aí que vocês me ajudem aí nessa minha empreitada aí do meu canal, beleza? Então um abraço forte, abraço aí para vocês e até mais. Fui.